paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e ouvintes desse programa de formação bíblica, havíamos começado na última segunda-feira o quarto evangelho, chamado Evangelho de João. Dizíamos que o Evangelho se organiza em torno de festas. A primeira Páscoa, capítulo 2, a segunda Páscoa, capítulo 6, terceira Páscoa, capítulo 12. Depois, então, vai adiante, com uma grande introdução no primeiro ciclo de revelação, que já tínhamos dito, capítulo 5, segundo ciclo, com a festa de Pentecostes, capítulo 6, com a segunda Páscoa, capítulo 7 com a festa dos tabernáculos ou das tendas, capítulo 10 a 11 no quinto ciclo com a festa da dedicação do templo, capítulo 11 a 12 com a terceira Páscoa, depois com o sétimo ciclo, capítulos 13 a 20, a Páscoa de Jesus, que coincide com a Páscoa dos judeus. Então temos aí o sinal da hora Jesus elevado ao céu. No capítulo 21, o sétimo ciclo, que nos fala então no contexto da ressurreição. Abordamos hoje a teologia de João. Teologia, o pensamento teológico de João, vamos chamar assim esse quarto evangelho, centra-se na sua cristologia. É um ensinamento com a finalidade testemunhal que é acentuado para provocar a fé. O objeto da fé é a messianidade e divindade de Jesus, Filho de Deus. A finalidade da fé é alcançar a salvação em Jesus. Típico do pensamento joanino está no capítulo 1, versículos 1 a 4, onde vemos a convicção que a quem crê na missão de Jesus é dado o dom da vida, isto é, a salvação. A quem chega a tal convicção, propõe-se o serviço do testemunho. Letra A, o Pai. O Pai é referido na fé hebraica. No princípio era o Verbo, capítulo 1, versículo 2. Isso só é concebível em tensão com Deus, o Pai, que está na origem de sua vontade de amor, ou seja, Jesus Cristo em relação ao Pai. O Verbo é Jesus Cristo, mas está em relação com o Pai. No plano de salvação, através da missão de Jesus, com a finalidade de dar glória ao Pai, revela-se o seu nome. Jesus Cristo vem revelar a glória e o nome do Pai. Isso no capítulo 17, versículos 4 a 6. Nome típico de João, expressão, é aquele que me enviou. Um dos títulos primordiais de Jesus no Evangelho de João é o enviado do Pai. Tem um livro inteiro do padre José Comblen, que é falecido, com esse título, o enviado do Pai. O Pai dá ao Filho a doutrina da sua revelação, no capítulo 7, versículo 16, e para garantir sua revelação lhe dá o Espírito, capítulo 3, versículo 34, e para substituí-lo, quando retornar ao Pai, mandará o Espírito Paráclito, capítulo 14, versículo 26, 16, capítulo 16, versículos 12 a 15. Letra B, Jesus o Filho. Parte mais relevante da reflexão em João é o mistério de Jesus, é uma concentração cristológica em Cristo. Letra A, como ensinamentos mais típicos, temos nos discursos a autorrevelação de Jesus. Num quadro espaço-temporal, de espaço de tempo, é uma revelação que abrange o Pai no alto do céu, onde era antes. Jesus desceu para cumprir a sua obra ou missão segundo a vontade do Pai. Há uma relação estreita durante todo o Evangelho entre o Pai, o Filho e, posteriormente, o Espírito Santo. Cumprida a sua missão, ao chegar a sua hora, que é a hora da sua paixão, morte e ressurreição, Jesus retorna ao Pai, de onde ele viera.
capítulo 16, versículo 28. Retornará e levará os discípulos consigo, segundo o capítulo 14, versículos 3, 18 e 28, capítulo 16, versículo 22. Então, o cumprimento da sua missão de Jesus Cristo é uma atividade de revelação, um substantivo primordial em João, revelação de Deus, de si mesmo. Então, o meio de revelação são os sinais, 7 sinais. Capítulo 2, versículo 11, capítulo 6, versículo 26, capítulo 7, versículo 31, capítulo 9, versículo 16, capítulo 12, versículo 37, capítulo 20, versículo 30. Resposta que se pede aos sinais é a fé, e esta é pedida a todos. Já está presente em capítulo 2, versículo 11, antes que Jesus requeira e lamente a sua ausência, a partir do capítulo 3, versículos 11 a 12, e também no capítulo 15, versículos 22 a 25. A fé, então, essa resposta, é a porta para a justa relação com Jesus, a aceitação da modalidade que Jesus abre à salvação oferecida pelo Pai. Há uma frente adversa, opositora a Jesus, que no Evangelho de João é reunida sob o nome O Mundo, que é a expressão da realidade do mal, com obstáculos contínuos, polêmicas maldosas, tentativas de linchamento, capítulo 7, versículo 44, capítulo 8, versículo 59 e capítulo 10, versículo 39. Estas, então, polêmicas maldosas amadurecem na decisão da prisão, capítulo 11, versículo 53, no processo na morte de cruz. Não ter fé é o pecado fundamental que resume todos os outros em João. Fé em Jesus Cristo, revelador do Pai. Há um vocabulário que exprime aspectos do ministério de Jesus, que são títulos e alocuções cristológicas, assim dizendo. Ele é nazareno, ele é homem, ele é rabi ou mestre, ele é profeta, ele é Senhor, Deus, Filho, Filho de Deus, Filho do homem, Cristo, Verbo, que se resumem e se concentram na expressão eu sou, eu sou. Existe uma grande inclusão também no Evangelho, Jesus Cristo como Deus, no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 20, versículo 28, que de certa forma abrange todo o Evangelho através dessa expressão chave, Jesus, Deus. Logos, essa expressão hebraica, utilizada de forma genial pelo quarto Evangelho, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, fala na pré-existência de Jesus Cristo na sua função salvífica, soteriológica, dizendo tecnicamente, Jesus Cristo pré-existia a sua encarnação no mundo. Ele é eterno. Também, outro vocabulário é eu sou em forma absoluta, que refere a pertença de Jesus ao mundo divino, no capítulo 6, versículo 20, 8, versículos 24 e 58, 13, versículo 19. Eu sou, referindo um predicado, o que Jesus é o que Jesus é para o homem. Além de ser em forma absoluta, junto com Deus, ele é relativo aos homens, então, que se aceitam crer nele. Ele é o pão da vida, discurso do pão da vida, que temos lido nas missas nos 3 últimos domingos, capítulo 6, versículo 35 a 51. Ele é a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12, 9, versículo 1. Ele é a porta, capítulo 10, versículo 7 e 9. O bom pastor, o mesmo capítulo 10, versículo 14. Ele é a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25, ele é o caminho, a verdade e a vida, o que resume praticamente todos os outros títulos. Quem vai a Jesus aceita que não há outro caminho, que não há outra verdade, que não há outra vida. No capítulo 14, versículo 6, ele é a verdadeira videira, por fim. E o Pai é o agricultor, assim diz, nós somos os ramos. E ele nos poda para que demos mais fruto. Ainda ele é verdadeiramente homem, mas mais que homem, ele é modelo da subida, da descida e ascensão ao céu do Filho do Homem,
que é essa expressão predileta dele, por ele próprio. No capítulo 3, versículo 13, né, uma variante da exaltação de Jesus junto de Deus, capítulo 3, versículo 15, 8, 28, 12 e 32. É um modelo complementar àquele de sua pré-existência na glória, Filho do Homem. Há um duplo aspecto do mistério de Jesus, então. O que ele é para os homens e o que é em si próprio. Só em sua relação com o Pai, junto com a pré-existência que se encontra o que é e é para o homem. E assim, irmãos, fazemos o nosso pequeno intervalo para seguirmos posteriormente ainda abordando os modelos de cristologia de João. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação. Prosseguindo, então, ao abordar os modelos cristológicos de São João, pode-se perceber 4 modelos de interpretação. O primeiro é o modelo tradicional, que se chama baixa cristologia, ou seja, aquela vem de baixo, de Jesus humano. Ele é o Filho unigênito enviado pelo Pai ao mundo para salvá-lo. Capítulo 3, versículo 16 a 18. Como Filho unigênito, só ele pode revelar o Pai. Capítulo 1, versículo 18. Já que ele está no Pai e o Pai está nele. Capítulo 14, versículos 10 a 11. Esta dupla imanência, estar dentro, é o específico de João em relação aos sinóticos, que alcançam até apenas o mútuo conhecimento perfeito entre o Pai e o Filho, em Mateus 11, 27, Lucas 10, 22. Então, João vai além, ele aprofunda essa relação entre o Pai e o Filho. Segundo modelo é a pré-existência eterna e divina. Se o primeiro modelo era a imanência, baixa cristologia tradicional, que é fundamentalmente aquele dos evangelhos sinóticos, aqui em João nós falamos na pré-existência eterna e divina de Jesus, Verbo e Filho unigênito, que nós denominamos alta cristologia, aquela que parte de cima. Está presente no prólogo do Evangelho, capítulo 1, versículos 1 a 18, onde Jesus é o Verbo,
que estava desde o princípio junto a Deus. Jesus, o Verbo, que estava no princípio junto a Deus, por meio do qual tudo foi feito. É o Verbo encarnado que revela aos homens a glória do Pai e lhes traz a graça e a verdade. E aos que creem, dá o poder de fazer-se filhos de Deus, introduzir nessa realidade transcendente e superior. Terceiro modelo se liga ao título Filho do Homem, que se lê sobre o fundo de uma escatologia presente, mais do que apocalíptica como nos sinóticos. Esse Filho do Homem, descido do céu, capítulo 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 38 a 42, e encarnado, apresenta-se já agora como juiz que salva quem o aceita na fé, mas indiretamente condena a quem o rechaça. Então, ele é o Filho do Homem que salva, por um lado, mas por outro lado, resulta em condenação a quem o rechaça. Como Filho do Homem, será elevado na cruz e dali atrairá todos a si. Capítulo 12, versículo 32, onde reinará desde a cruz. Capítulos 18 e 19. Quarto e último modelo aparece nos discursos de revelação, na forma absoluta e pronominal. Na forma absoluta é eu sou. Na forma pronominal vai dizer o que ele é. Forma absoluta eu sou é usada também para o Deus Yahvé no Antigo Testamento, no Deutero Isaías, que remete ao livro do Êxodo, capítulo 3. Põe Jesus no mesmo plano de Deus e é encontrada 3 vezes. Capítulo 2, versículos 24 a 28, capítulo 13, versículo 19. No sentido pronominal, ou seja, quem é, aparece 7 vezes. Quem é? É o pão da vida, capítulo 6, versículo 35 a 51, a luz do mundo, como eu já tinha dito. Capítulo 8, versículo 2, a porta do rebanho, capítulo 10, versículos 7 e 9. O bom pastor, versículo 10, 11 e 14. A ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. O caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. A verdadeira videira, capítulo 15, versículos 1 a 5. Nesse sentido, revela o que Jesus é para o homem e para o mundo, numa orientação ao Pai e aos homens nos relatos de milagres também, enquanto obras do Pai revelam a unidade de Jesus Filho com o Pai. Capítulo 14, versículo 11, capítulo 15, versículo 24, podemos conferir também capítulo 5, versículos 21 a 23. Enquanto sinais que nos evangelhos sinóticos são chamados de obras prodigiosas ou milagres, aqui essas ações revelam sua ação salvífica de Jesus nos homens, respondendo às suas expectativas existenciais mais profundas. Por fim, nos discursos de última ceia, Jesus comunica a seus amigos o mistério mais profundo de sua pessoa. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, respondendo a uma interrogação de Filipe, que queria ver o Pai. Jesus disse, olha, quem me vê, vê o Pai. Vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem? O Espírito Paráclito que ele vai enviar vai continuar entre os discípulos a mesma missão, nós vamos ver a seguir, que é o Espírito Santo. Deste modo, revela o mistério trinitário, ou seja, da Santíssima Trindade de Deus, como um mistério que se reflete na comunidade cristã. A unidade do Pai e do Filho, revelada pelo envio do Espírito Santo, reflete sua luz sobre a comunidade de Jesus, no capítulo 17, versículos 20 a 23. Essa culminância do seu discurso de despedida e seu testamento espiritual, lá no capítulo, então, 17. Por fim, o Espírito, letra C. Ao lado de Jesus, está intimamente unido à sua missão, é o Espírito Santo. Tem relação com todos que se relacionam com Jesus, numa presença misteriosa, reevocados em passos raros, mas importantes. Aliás, os 2 evangelhos que mais abordam o Espírito Santo são Lucas e aqui João. Função importante na comunidade dos discípulos após a partida de Jesus, tem o seu lugar de proveniência no Pai, capítulo 1, versículos 32 seguinte. Dados a Jesus sem medida para que possa revelar as palavras de Deus, é dado a Jesus.
Pai é quem vai enviar outro Paráclito, significa outro advogado, no nome de Jesus. Isso está nos capítulo 14, versículos 16 a 26, capítulo 15, versículo 26. Jesus também o envia, mas ele vem de junto ao Pai, capítulo 15, versículo 26. Jesus transmite aos discípulos no momento de sua exaltação na cruz, depois de ressuscitado, no capítulo 19, versículo 30, 20 e versículo 22. Ele age no mistério de Jesus em continuação com esse, capítulo 14, versículos 25 e seguinte, capítulo 16, versículos 5 a 7. Tem por beneficiários os discípulos de Jesus, ou seja, nós, e por destinatário o mundo inteiro, o qual rende testemunho em favor de Jesus. Como era com Jesus, capítulo 1, versículo 33, permanece com os discípulos, capítulo 14, versículo 17, que tem a mesma missão de Jesus, os discípulos. Nós temos, resumindo, 5 promessas do Espírito Santo. Um estudo célebre realizado pelo padre Inácio de la Poterie, que foi um dos principais assessores do Concílio Vaticano II. A primeira promessa está em João, capítulo 14, versículos 16 a 17, que mostra a oposição radical entre o mundo e os cristãos. Como eu dizia, o mundo é, para João, a suma, a síntese das forças do mal. Segunda promessa está em 14, versículo 26, a terceira promessa, no capítulo 15, versículos 26 a 27, quarta promessa no capítulo 16, versículos 7 a 11, e a quinta promessa no capítulo 16, versículos 12 a 15. Na primeira promessa, a função como nós vimos, são nesses 2 capítulos centrais de João que se situam as promessas ao Espírito Santo. Na primeira promessa, nós vimos que o Espírito revela a oposição radical entre o mundo e os cristãos. Na segunda e na quinta promessas, tem a tarefa de ensinar. Essa é a função do Espírito Santo. Recordar tudo aquilo que nos disse Cristo em profundidade. Também aparece aí a ação jurídica do Espírito Santo que enfrenta Jesus com o mundo. Ele defende os discípulos interiormente do pecado, do mal, da morte. A terceira e a quarta promessas, identifica o Espírito Santo como Paráclito, advogado, tradução do grego, revertendo o processo. Então, Jesus, a partir de acusado, tem o Espírito como acusador do mundo. Ele veio não para julgar o mundo, segundo João 3,17 e João 12 a 47, mas é o juiz supremo, capítulo 5, versículos 22, 27 e 30, capítulo 8, versículos 16 e 26. Os homens recusaram crer nele, na luz, na verdade. Então, assim, nesse julgamento do mundo, nessas promessas, vem a exaltação de Jesus na cruz, que é o julgamento do príncipe desse mundo, ou seja, o mal. Capítulo 12, versículo 31, 16, versículo 11. Quem tem razão, Jesus ou o mundo? Quem revela é o Paráclito, o Espírito Santo, contra todo julgamento falso. Na terceira promessa, João 15, 26 e 27, o Paráclito testemunha em favor de Jesus. Na quarta promessa, capítulo 16, versículos 7 a 11, o Paráclito é acusador do mundo. Traz o mundo à autoconsciência de reconhecimento de culpa, ou seja, com ele o mundo é levado a reconhecer-se culpado. E dá coragem aos discípulos para testemunhar a verdade. Por fim, a quinta promessa, e assim nós encerramos hoje, a quinta promessa, que está em João, versículo 16, 12 a 15, nos fala que o Paráclito, o Espírito Santo, conduz a verdade inteira, a verdade plena. Os discípulos, a partir daí, devem testemunhar a verdade ao mundo, vão ser perseguidos, Jesus o está deixando, e o Paráclito, o Espírito Santo, vai substituir Jesus,
que continua a sua obra. Na próxima vez, veremos então o quarto ponto, como é o ser humano, o homem na igreja, como é o homem, como é a ética joanina, como é a igreja em João, como João concebe o presente e o futuro, e terminando também para que tenhamos vida. Encerramos depois vendo as hipóteses a respeito do discípulo amado e as várias etapas de redação do quarto evangelho. Lembrando que o fundamental no evangelho de João, porque ele foi escrito, é visando a integração entre a fé e a vida. Então, assim, nos despedimos, desejamos a todos uma boa tarde, um bom fim de semana. E assim, também voltamos a semana que vem, no mesmo espírito que conduziu os discípulos revelando Jesus. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.